E aí, meu povo que se amarra numa polêmica, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo sobre a série Castlevania, especificamente a terceira temporada aí da série animada na Netflix. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, um vídeo longo inclusive, focando em diversos aspectos, dando um panorama geral ali do arco dos principais personagens, do que eu achei sobre essa temporada e para onde eu acho que a série vai estar se encaminhando. Eu vou deixar no card aqui em cima, para quem quiser lá conferir. E nesse vídeo, eu prometi que faria um vídeo só sobre a polêmica cena de sexo com o Alucard lá e os dois irmãos caçadores de vampiro. Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu queria fazer um disclaimer aqui, deixar logo de cara o seguinte: eu não gosto muito de entrar nesse tipo de discussão, nem usar esses termos tipo lacração, anti-lacração, sabe? Eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Eu acho que cada caso é um caso, cada conteúdo é um conteúdo, cada obra tem seu estilo, tem seu público. É complicado quando a gente pensa em obras voltadas ao público de massa, como são as da Netflix, que estão ali à disposição, teoricamente, ao público de qualquer etnia, de qualquer idade, qualquer classe social. Então é complicado a gente generalizar tudo, tá? Eu não gosto muito de entrar nessa pegada, não, mas eu acho que cada coisa tem seu lugar e algumas merecem um certo destaque aí, a gente olhar com um pouco mais de atenção. Mas entrando diretamente no tema aqui, muita gente ficou chateada porque o Alucard fez sexo com outro homem. Na verdade, ele estava numa suruba, né, gente? E suruba, para quem não sabe como é que é, né? Às vezes ali nunca é muito diplomático, né? Então aconteceu dele ter ali um ato sexual com outro homem e o Agrelha ficou chateado. Vamos tentar entender então algumas das reclamações aqui que pelo menos eu vi. Eu vou tentar aqui dar os meus argumentos também, até porque eu gostei da série. Eu acho que isso não é demérito nenhum, mas eu vou chegar lá. Primeiro, eu vi gente reclamando da questão da fidelidade, porque nos jogos o Alucard ele é casado, ele tem um relacionamento com uma outra personagem, então não daria para ele ser bissexual ou homossexual. Gente, como eu falei no vídeo anterior, sobre a terceira temporada, Castlevania, a série da Netflix, ela não é uma série, uma adaptação de um jogo. Apesar dela ser pautada, dela ter como base ali a história de Castlevania 3, ela já tem elementos de outros jogos. Eles estão construindo, o seu próprio cenário de Castlevania. Se fosse uma série adaptando Castlevania 3 ou adaptando Symphony of the Night, eu até diria que vocês que reclamaram sobre a questão da fidelidade estão certos. Mas nessa série, isso já ficou claro, gente. A gente já tá na terceira temporada. Então, se você não entendeu isso ainda, de que é uma história própria, eu acho que tá meio tarde aí para reclamar sobre a questão de fidelidade. Eles estão criando ali personagens adaptados, inspirados nos games, mas com uma história nova dentro da série. Segundo, a questão de gênero. E quando a gente pensa em vampiros, é lógico que cada universo fictício ele obedece determinadas regras, determinadas normas. Usando como exemplo aqui o próprio Crepúsculo, nós temos vampiros ali que são bem humanizados, tem a sua política, enfim, mas tem lá o Edward que casou com a Bella, fizeram sexo, se apaixonaram e tal, enfim. E a gente tem algumas obras que tratam a questão do gênero um pouco mais fluida. Por quê? Partindo do ponto de vista que um vampiro é alguém que morreu, ele é um morto-vivo, quando você morre e você se torna uma criatura imortal, com outras preocupações, com outras percepções, a partir da sua imortalidade, a questão de gênero, sinceramente, ela fica bem relegada. Quem já leu aí as obras da Anne Rice, por exemplo, a Entrevista com o Vampiro, Lestat, Rainha dos Condenados, estou falando de alguns livros aqui que eu adoro, e a Anne Rice trabalha muito isso, ela é considerada aí uma das maiores autoras do gênero de vampiro, e ela deixa claro isso, que o vampiro ele caça através da sua sexualidade, da sua sensualidade, ele usa isso como uma arma para poder caçar. Então não importa
se é homem, se é mulher, inclusive crianças, sabe? Não importa, o vampiro ele é um monstro, né? Ele é um morto que precisa se alimentar da vida de outro ser vivo. Então ele não vai fazer distinção de gênero nenhuma, de religião, de nada disso. Tem uma exceção ou outra, mas em muitas obras a gente vê isso também. Um outro exemplo aí para quem gosta de RPG, que tem um universo riquíssimo, que é o Vampiro à Máscara. E nesse universo de Vampiro à Máscara, os personagens têm um pouco disso também, né? Tem a questão ali da besta interior, né, que todo vampiro tem a sua besta, que deixa ele sempre insano, com fome o tempo inteiro. E alguns vampiros têm suas disciplinas ali, têm seus poderes, os seus dons, para poder caçar através disso, sabe? De projetar essa força, essa empatia, esse carisma, e através disso eles conquistam as suas presas. Sejam homens, mulheres, sabe? Não tem isso também. Às vezes, essa questão, essa identificação de gênero parte muito mais do jogador do que o próprio personagem, né? Jogadores mais experientes, que já entendem um pouco de como é que esse universo de Vampiro à Máscara meio que funciona, nem se apegam a isso não, sabe? Tanto é que algumas histórias são bem maduras e são bem pesadas até, visando esse tipo de coisa. E é lógico, né? Como eu disse, cada obra é uma obra, mas se a gente for partir desse pressuposto de que vampiros estão mortos, e uma pessoa morta não tanto faz, né? Se ela é hétero, se ela é gay, se ela é bi, se ela é pansexual, se ela é transexual, o que vocês quiserem, não importa, né? O que importa é que o vampiro ele vai usar do prazer para caçar, né? Ou para uma distração, ou para uma diversão. Então a questão de gênero, quando você fala de gênero vampiro, isso aí, gente, isso é muito, muito ambíguo, né? Eu não sei se dá para usar isso como argumento numa discussão como essa que a galera tá levantando em Castlevania. E por fim, e o mais importante, que a gente fica nessa discussão, né, sobre é gay, deu a bunda, sabe? Gente, isso, a cena em si e o arco do Alucard, muita gente achou chato, achou monótono, mas eu até falei isso no outro vídeo também, é de propósito isso, sabe? Eles estão construindo o Alucard para ele se transformar, para ele mudar, para ele ser alguma coisa a mais. Então, se você prestar atenção, o que a gente tem ali? A gente tem um jovem vampiro, ou melhor, um meio vampiro, que para ele já é uma coisa assim que ele não se encaixa. O Alucard ele não se encaixa nem na sociedade humana, nem na sociedade vampírica. Ele caminha ali entre os dois mundos. Então por si só ele já é um personagem que ele não se adequa, ele tá o tempo todo desconfortável nessa existência dele. Ele é um personagem jovem. Eu inclusive quero até agradecer aqui ao meu amigo Roberto da Silva, que me chamou a atenção sobre isso numa discussão que a gente estava tendo em um grupo, de que o Alucard na série, ele é um adolescente. Ele é um adolescente preso num corpo de adulto. Ele fala isso nos primeiros episódios da segunda temporada, na cena onde eles estão lá estudando na biblioteca dos Belmont, que ele cresceu muito rápido, ele se desenvolveu muito rápido. Né, pelo fato de ele ser um meio vampiro, ele é um adolescente, ele tem 14, 15 anos talvez. Por que eu digo isso? Se vocês pegarem o primeiro episódio da série, vocês vão ver que o Drácula conhece a mãe do Alucard, né, a esposa dele, em 1455. Né, eles se conhecem, começam ali a se envolver, ela vai gostando dele, né, e ele vai aceitando ela ali e tal. E em 1475, ou seja, 20 anos depois deles se conhecerem, ela é morta, ela é queimada lá na fogueira. Ou seja, eles se conheceram, tiveram um relacionamento, casaram, viveram juntos, tiveram um filho, até ela morrer em um período de 20 anos. Ou seja, o Alucard, ele é um vampiro jovem, né? E ele é um jovem, e ele foi criado dentro do castelo, ele é ingênuo, sabe? Ele é mimado em alguns pontos, assim, porque ele é alguém que foi criado recluso naquela educação do Drácula com a mãe dele. Então, ele é um personagem complexo, de um lado psicológico muito complexo. E naquela cena, além de qualquer preocupação, assim, se a gente for tentar aqui até problematizar, o que não é o caso, mas a gente tentar ver a complexidade da cena, muito mais
do que o Alucard transando com outro cara, a gente viu 2 adultos, né, basicamente se aproveitando de um jovem carente, sozinho, que perdeu sua referência paterna, materna, tá desolado, segurando uma responsa que não é dele, né? Você vê que é um cara que tá completamente mexido, balançado. Então você tem ali um casal de adultos egoístas, interesseiros, se aproveitando dele e usando do sexo para conseguir o que eles querem, né? Então é uma crítica, é algo muito forte quando você vê, né, essa coisa do aliciamento ali e até de um certo ponto de uma violência sexual, né? Então é uma cena complexa, cara, sabe? Não é uma história leve, é uma coisa pesada. Tem tanta coisa acontecendo ali, tanta coisa acontecendo, e a preocupação da galera é se tem outro cara comendo o Alucard ou não, sabe? Eu vi alguns comentários, inclusive, assim, da galera mais conservadora, reclamando, tipo, o que estão fazendo? Estão, né? É aquele papo de sempre. Estão destruindo o personagem, estão acabando com os desenhos animados, estão colocando sexo gay em tudo, LGBT em tudo, a agenda LGBT, meu Deus, né? O que estão fazendo? Ninguém tem mais respeito. Cara, todo mundo reclamou da cena lá bissexual, né? Lá. Mas ninguém reclamou que numa suruba tinham 2 irmãos. Tinham 2 irmãos numa suruba, um casal de irmãos transando numa suruba. Isso ninguém reclamou, né? Então assim, que lado, que pensamento conservador é esse, sabe? Você reclama só aquilo bem o que te convém, sabe? Então, pra fechar, eu gostei da série, eu achei que a cena foi enriquecedora por tudo que eu já falei antes. E se você não gostou, se você achou que não teve nada a ver, que foi de mau gosto, enfim, que isso descaracterizou o personagem, porque ainda assim o Alucard é um personagem foda, até pra você ver como ele sai daquela situação e o que ele faz depois. Ele não deixa de ser mais foda ou menos foda porque teve uma relação sexual com outro cara ali, entendeu? Ele é bem seguro ali do que ele quer, que ele se garante, tá? Então assim, independente disso, se você ainda pode dizer que você não gostou, tá? Beleza. Agora, o que eu não acho correto, o que eu acho até um pouco covarde, é as pessoas que estão desmerecendo toda a série por causa dessa cena, né? Então assim, isso eu acho que vai um pouco além só do gosto, isso vai um pouco além só da opinião pessoal de cada um. Eu acho que aí tem sim um pouco até de preconceito, tá? Tem um pouco de ranço aí das pessoas que se deixam afetar. Isso afeta tanto, isso ofende tanto as pessoas que elas condenam uma obra inteira por causa de uma cena de, sei lá, 5 minutos, né? Que fala de tantas e tantas outras coisas, mas a gente tem aí um monte de fiscal de bunda de um boneco que nem existe, sabe? Muito mais preocupados com isso do que curtir uma série bacana que está sendo feita ali. Então você tem todo o direito de não gostar, tá? Você tem todo o direito de ir lá e dar dislike e reclamar da série, mas eu acho que quando você se pega nesse ponto específico para desmerecer a série inteira, talvez o problema não seja bem a obra, não. Mas é isso, gente. Vocês podem aí me massacrar, me dar like, dislike, o que vocês preferirem. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês acharam da série, da cena como um todo, o que vocês esperam do Alucard aí e dessa história daqui pra frente, beleza? Deixem nos comentários aí, dá like ou dislike, o que vocês preferirem. E se vocês quiserem, por favor, se inscrevam aqui no canal. A gente fez um monte de reforma aqui, tá mudando o cenário, né? Ainda tá construindo algumas coisas. Falta um pouco de decoração ainda, mas já estamos tocando o barco aqui, então se inscrevam no canal aí, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!